O que o Botafogo precisa fazer para conseguir sair com a vitória jogando contra o PSG no Mundial de Clubes? Vamos aqui com esse vídeo que eu trouxe para vocês, esse corte do canal ESPN, Zé Elias, Pascoalzinho, comentando e analisando a respeito do Botafogo e o que o Botafogo precisa fazer para conseguir esses 3 pontos. Mas antes, se inscreve no canal, não custa nada e deixe seu like. E agora, pessoal, vamos para o vídeo. Pode errar. Um jogo contra o Paris Saint-Germain você não pode errar. Porque se errar, se você der a oportunidade de errar 1, 2, 3 vezes, você vai tomar a punição com 3 gols. É assim, a realidade entre Botafogo e Paris Saint-Germain, ela é a realidade ela é totalmente diferente. Mas dentro do jogo, Felipe, eu já vi a Grécia ser campeã europeia jogando lá atrás. Então, era isso que eu queria dizer. E numa final Lisboa contra Portugal, eu vou falar para vocês. O time que jogava na Grécia, o time que era titular da Grécia, eu joguei com quase todos contra. Eram jogadores assim que você falava, não é possível. Eu particularmente falei assim, não é possível que a Grécia ganhou o europeu. Ganhou o europeu, não é possível. Eu joguei contra Zoharax, eu não sei o capitão, eu não lembro direito. Zagorax se chamava. Assim, modéstia à parte, deitava e rolava para cima dele, assim, de facilidade de jogar. Aí você vê o cara jogando no europeu, o cara parecia um gigante. Então, assim, tem determinadas situações, por ser um jogo apenas, algumas circunstâncias que transformam esse jogo em um momento especial. Né? Jogando para você, Pascoal. Sim, senhor. Estava querendo dizer se a estratégia é Grécia. É busão. Não dá para ir para trocação, não dá para querer jogar de igual para igual. Eu tenho uma proposta um pouco diferente para essas coisas. Como que é? Eu acho que você não pode jogar 90 minutos encostado com as costas no azulejo. Não dá. Não dá. Você tem que ter alguma válvula de escape, você tem que ter uma alternativa ofensiva, você tem que jogar. Se você ficar o tempo todo lá atrás e o adversário te martelando, numa terceira, quarta, quinta vez você vai fazer o gol e aí acabou para você. Você tem que ter alguma ambição dentro do jogo. E o time do Botafogo não é ruim. Muito pelo contrário. O time do Botafogo foi vacilante no primeiro jogo. Porque contra o Seattle Sounders, era para ter feito 4-5 sorrindo. Aí no segundo tempo ficou molezinho. Por isso que a minha reclamação do Botafogo nesse jogo era para fazer 4-5, porque vai precisar de saldo. Sim, também acho. Vai precisar de saldo. E o saldo é contra o Seattle. Sim. Vacilou o Botafogo. E o treinador reconheceu isso depois. Mas devia ter feito culpa, melhor. Né? Mas ele tem culpa. Assumiu a culpa no segundo tempo. Porque as mudanças que ele fez, ele tira o Igor Jesus, põe para marcar do lado esquerdo, põe o Herrera, que se apresentou no jogo ali, porque nitidamente o Herrera falou, dá a bola aqui. Aí os caras viravam o jogo, aí ele corria atrás da bola e tal. Corria para a área, os caras davam na ponta. Então, o Zé, eu acho que o Botafogo primeiro. O Botafogo tem arrumação defensiva. Precisa ajustar. Eu também penso como o Zé, vai ter uma dobra pelo lado direito, porque se deixar o Hakimi passar todas por ali, e o Hakimi tem uma situação diferente. O Samuel Xavier passa todas, mas ele vai para a linha de fundo. O Hakimi não, ele entra em diagonal para a grande área. Se ele não for finalizar, ele fica esperando a bola para ele fazer o gol. Sim. Então, esse cara que faz essa diagonal é muito difícil de ser marcado, porque ele vai trocando de posição. Ele sai do ponta para o volante, do volante para o zagueiro, e se ninguém der conta, ele vai dentro do gol. Então, essa é uma situação. Do outro lado, tem que fazer a mesma marcação. Porque o lateral esquerdo português é muito bom jogador, o Nuno. Como é que vai fazer? Então, são preocupações que o Botafogo vai ter que ter. Agora, o Botafogo tem que ter alguma coisa para jogar. Não pode ficar só parado esperando para ver o que vai acontecer. Eu não gosto desse tipo de comportamento. É uma questão minha, eu não gosto. Eu acho que o time tem que sair para jogar. Ah, mas tem que ter uma postura defensiva. Tudo bem, você pode montar 2 linhas de 4, ou uma linha de 5, uma linha de 3, uma linha de 4, uma linha de 4 na frente, 4 posicionados aqui, com os dois volantes voltando, os 2 atacantes liberados, meia ponta voltando, com os 2 volantes, mas tem que ter pelo menos 2 para atacar. E outra coisa que eu quero falar, que eu já estou engasgado com esse negócio, né? Por que no futebol brasileiro, na hora de bater o escanteio, ficam os 11 dentro da área? Qual é o argumento do treinador para ter 11 jogadores dentro da área? Ah, porque o time vai ser atacado. Tira 3 da área para ver se eles vão te atacar. Bota 3 lá na frente.
para ver se eles vão te atacar. Tira 2 da área para ver se eles vão te atacar. Bota 2 lá no grande círculo, um de cada lado, para ver se eles vão te atacar. Porque se o goleiro pegar de um lado, já está o cara posicionado para você quebrar a bola em cima dele, para disputar com o cara da sobra. Aí fica 1 contra 1. Eu não sei porque no futebol brasileiro entram uns 11 jogadores dentro da área. Quer dizer que o zagueiro é incompetente, o goleiro não sabe sair numa bola, é uma incapacidade em geral. Então, se você tem os 11 dentro da área, você tem que ter... Aí a pegada é dura. Agora, você pode tirar 2, pelo menos. Bota 2 ali na linha intermediária defensiva para sair no contra-ataque. Porque não é toda a bola que é gol no escanteio. Então, você tem que ter uma manha para poder encontrar o adversário. No futebol brasileiro, agora engavetou tudo, né? Agora eles botam aqui no Brasil, a gente faz as coisas meio que atrapalhado, né? Porque se você tirar alguma... A gente tem algumas coisas que a gente perdeu pelo caminho, né? A gente não tem mais meia de ligação, a gente não tem mais saída de bola rápida, a gente sempre nessa saidinha pelo chão, não dá uma bola quebrada no centroavante que tem velocidade, num ponta que tem velocidade para surpreender numa bola que o goleiro pega no escanteio, uma falta lateral. Fica sempre esperando o que o adversário vai fazer. Eu acho que essa é a postura do Botafogo, criar alguma coisa diferente para ele tentar jogar com o Paris Saint-Germain. Porque é o seguinte, eu vou falar para o senhor, a derrota já é certa, então vamos correr atrás da vitória. É isso. Eu já sei. O não eu já tenho. O não eu já tenho. Eu preciso correr atrás do sim. O sim é fazer gol no Paris Saint-Germain. Vamos jogar. Vamos criar alguma coisa. Não pode ficar só esperando o Paris Saint-Germain. Ai, que meia. Eu vou jogar com o Paris Saint-Germain. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer? Esse cara, se o Vitinho... Ai, Raquel. Que é isso, cara? Você tá louco? Vamos jogar, é o Botafogo, campeão da Libertadores. Vocês estão de brincadeira comigo. Só ficar... Vamos ficar tudo entrincheirado aqui. É igual trincheira de guerra. Fica tudo afundado lá dentro da trincheira, esperando o que vai acontecer. Pra quê? Que nada, cara. Sai pra jogar. Tem que jogar. O Botafogo é grande, é gigante, campeão da Libertadores. Tem que sair pra jogar. Ah, é o Paris Saint-Germain. Legal. Vai que eles estão num dia de Borussia. Faz tempo que esse dia não chega pra ele. Vai que é quinta-feira. Vai que é quinta-feira. Porque eles estão num dia de Borussia. Eu tô querendo é quinta-feira um dia de Borussia pra eles. Por que não? Deixa eu dar uma olhada. Eu confesso que o Paris Saint-Germain me surpreendeu no jogo contra o Atlético de Madrid. Que eu achei que eles fossem ficar ali mais tranquilos, Pascoal, nesse dia de... Estão animados, né, meu? Eles estão animados. Eu acho assim, tem um treinador no banco que é impressionante. Eles conseguem fazer dentro do jogo tudo que a gente quer de um time de futebol. Eles sabem segurar a bola quando tem que segurar. Eles sabem ter velocidade no contra-ataque quando tem que ter. Eles têm capacidade de organização e entrar driblando contra os adversários. Eles sabem armar as jogadas, saindo pelo lado e saindo por dentro. É muito difícil você parar o Paris Saint-Germain. Então, o não eu já tenho. Pô, aí eu não tô entendendo. O não eu já tenho. Eu também não, Zinho. Eu também não, Zinho. Vou jogar. Cadê, Zinho? Ô, Zinho, tá Tem que parecendo... jogar. Vamos pra cima. Tô querendo jogar, Zinho. Vamos, o Pascoal tá igual... Eu quero jogar lá. O Zinho já tá chorando lá. Chora não, Zinho. Zinho, vai ter jogo ainda, quinta-feira. Você fala isso do Paris Saint-Germain... Ô, vovozinho, tá parecendo... Ele chorou. Ei, vovozinho, tá parecendo o Muricy. Lembra o Muricy contra... O Muricy não, o Léo e o Muricy. O Léo contra... é tudo isso. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Vamos pro jogo. Aí tem que fazer algo novo. Aí o Muricy nunca tinha jogado com 3 zagueiros no Santos. Aí jogou com 3 zagueiros. Qual foi o resultado? Nossa senhora, nem fala nada. Zinho, eu quero te ouvir, Zinho. Porque você pegou essa história do Pascoal. Não, eu tô elogiando o Paris Saint-Germain porque são as coisas que eles fazem. O Pascoal Mantes, ele começou chorando, dizendo... o Paris Saint-Germain vai ficar chorando, tem que jogar, tem que ir pro jogo. Aí no final ele começou a enumerar tudo que o Paris Saint-Germain tem, aí eu que comecei a chorar aqui. Aí eu falei, pô, como é que chora não, Zinho, vai ter jogo. Não, vai que eles estão no dia de Borussia quinta. Brincadeiras à parte. Você tem razão, Pascoal. O time do Paris Saint-Germain é o melhor, é o atual campeão da Champions League, sobrando, jogando muito bem, estreia metendo 4-0 num time que tem um treinador que é tido como um dos melhores treinadores de parte defensiva, que é o Simeone. A gente tem que lembrar que foi 4-0 contra o Atlético de Madrid do Simeone, que por característica tem um time muito sólido, organizado, dificilmente toma goleada. E tomou e poderia ter sido mais.
Então, assim, é um jogo complicadíssimo, Botafogo, ninguém duvida disso. Todo mundo falou que quando saiu esse grupo, era o grupo mais complicado para os times brasileiros. Mas o Botafogo fez a sua parte no início, ganhou do time que ele compete no grupo, que está abaixo dele. Ele ganhou, ele fez valer o seu favoritismo contra o Seattle. Agora ele vai jogar contra o grande favorito da competição. Acho que a responsabilidade em cima do Paris Saint-Germain de sair para o jogo oferece para o Botafogo o que ele gosta, contra-ataque. O time Botafogo é muito bom nesse quesito, nesse fundamento do jogo, né? Dessa parte do jogo. E eu concordo com você e com o Zé. Eu acho que é um jogo para ele fazer aquela dobra pelo lado esquerdo. Não adianta ele querer ir com mais um atacante que não vai ter essa recomposição, principalmente pelo lado que tem o Doué e tem o Hakimi. O lado direito do Paris Saint-Germain, para mim, é um dos pontos mais fortes da equipe, ou o mais forte, essa dupla. O Doué vem para dentro, o Hakimi passa, eles se movimentam, como vocês falaram, mas você tem dois jogadores que deu certo nessa composição, Alex Telles com o Cuiabano. O Cuiabano chega bem, sabe sair no contra-ataque vindo de trás, bate bem de fora da área. Do outro lado tem o Arthur, que aí é um atacante, um meia atacante, e que tem característica também de dar uma ajuda ao Vitinho, né? Agora, o duelo para mim é ali no meio campo, sabe? O Marlon Gomes, o Gregor e o Savarino vão ter que, dentro do jogo, ter duelos individuais para o coletivo vencer. Ou seja, não pode deixar o Vitinha, o Fabiano Ruiz e o João Neves, né? O trio ali de meio ali, que é muito qualificado para organizar o time do Paris Saint-Germain. Dito o ritmo do jogo, tem os jogadores de lado, a velocidade, tem os laterais, mas esses três caras são os que faz a bola rodar, jogar. E esses três do Botafogo vão ter que competir muito com eles, né? É favorito, tá no momento, o Paris Saint-Germain. O Luiz Henrique é um baita de um treinador, não está deixando os jogadores perderem o foco. Mas eu acho que o Botafogo vai ali naquela situação de que, ó, os caras que são os favoritos, vamos jogar, vamos competir. Jogar, gente, não é se abrir. Jogar não é vou com tudo para frente, não, organizado. Sim. O Botafogo dá para se organizar, competir muito, marcar muito, lutar por cada espaço do campo. E quando tiver a oportunidade, que em 90 minutos você tem uma oportunidade, pelo menos, você tem Igor Jesus, que sabe fazer gol, você tem o Savarino, que tem qualidade, você tem o Arthur, que subiu de produção. Se ele começar com o Cuiabano pelo lado esquerdo, é um cara que correspondeu. Eu acho que assim, o Botafogo tem que ir na dele, na oportunidade dele, e acreditar que é possível você surpreender esse adversário que é o Todo-Poderoso. Vamos seguir aqui o Sport Center, o Equipe F, essa escala binária. Vamos agora, amanhã, Sport Center. Que foi, Zé? Não entendi, não entendi. O que foi? Nada. Então vamos lá, vamos seguir aqui o Equipe F agora para falar do Flamengo. Pedro Ivomeida chegando com as notícias. Pedro, vai que é sua. Mengão! Né, como a gente pôde observar aí, os comentários falando a respeito desse jogo entre Botafogo e PSG, muitas pessoas, os comentaristas principalmente, não estão acreditando muito na vitória do Botafogo, mas na minha opinião o Botafogo tem sim condições de sair com a vitória aí, conseguir esses 3 pontos. É difícil, sim, mas não é impossível. Não podemos esquecer o que o Botafogo fez no ano passado. Então essa vitória seria mais uma conquista do nosso Botafogo, onde muita gente desacredita, mas eu acredito. Vamos aqui com a fala do Calçades, que ele comentou também a respeito aí. Primeiro que você pega o PSG, você tem que olhar para o adversário. O time faz uma saída de bola muito boa. Vencer o PSG ou empatar, eu não acredito. Eu só não posso garantir o tamanho da derrota. Primeiro que você tem que marcar a saída de bola do PSG magistral. E o PSG é um time preparado para isso, para ser marcado, para atrair o adversário, porque é jogo praticado pelo Luiz Henrique. Hoje não tem como o Botafogo vencer, até porque é um time que demorou para contratar treinador, demorou para começar a temporada e agora a conta vai chegar. O recibão de achar que o ano começa em março, em abril
chegou no Mundial de Clubes. Se tivesse começado lá atrás, talvez a gente tivesse discutido outra coisa, talvez. Calçade trouxe uma análise aí muito bem construída sobre o PSG. E é inegável que o trabalho do Luiz Henrique hoje é de altíssimo nível, com um padrão coletivo que impressiona mesmo sem os craques de antes. O Vitinha realmente vive uma fase absurda e o jogo de posição deles é uma máquina bem ajustada. Mas vamos lá, dizer que o Botafogo não tem chance nenhuma e que só resta saber o tamanho da derrota, aí eu acho um pouco demais. Futebol é o esporte mais imprevisível do mundo. Se fosse só para análise tática no papel, a Inter de Milão também não teria encostado neles. O Mundial é um jogo só, é clima diferente, pressão diferente, campo neutro, e o PSG também vai ter que lidar com o peso de um jogo que, para eles, é obrigação vencer. O Botafogo chega como franco atirador, e isso tira um caminhão de pressão das costas. E outra, o próprio Botafogo mostrou contra o Palmeiras, contra o Flamengo e Atlético Mineiro que sabe competir quando está com a cabeça certa. Claro que precisamos de um jogo perfeito, de atenção total e de aproveitar qualquer erro do PSG, mas descartar totalmente é um exagero. O PSG é favorito, óbvio, mas já vimos muita zebra no futebol mundial para dizer que não tem como, tem sim. Futebol é jogado e decidido dentro de campo. Eu falo sem medo, respeito o PSG. Sei que os caras têm um time muito organizado, com jogadores de altíssimo nível, mas essa de que o Botafogo vai só escolher o tamanho da derrota, aí já é demais. Quem acompanha o Glorioso sabe que esse time, quando é subestimado, cresce. A gente já calou muita gente ano passado. Ganhou jogo grande fora de casa. Passou por crise, trocou técnico e mesmo assim fomos campeões. Agora é jogo único, mundial, clima diferente. Não tem essa de entrar derrotado. Se o PSG vacilar, se achar que vai ser passeio, pode ter certeza que a gente vai dar um trabalho para eles. E outra, a camisa do Botafogo pesa, meu amigo. Não é qualquer um que chega no Mundial de Clubes representando o Brasil. Então que venha qualquer time.